Olá, tudo bem? Olha nós aqui outra vez. Nós vamos dar sequência falando a respeito do candomblé, né? Já falamos uma série de coisas, agora nós estamos. Vamos ver se dá para fazer um fechamento hoje, né? O candomblé e os orixás. Continuando com as nossas pesquisas, as explicações sobre o candomblé, já falamos sobre a sua criação, ou seja, como ele chegou ao Brasil. Foi sim com a chegada do negro escravizado, portando por volta de 1550 pelos negros iorubás. Falamos também sobre a sua história, seus cultos, as derivações de nome e suas crenças. Sua crença em sua crença em um ser supremo, Olorum, e como ele é oferecido às forças da natureza. Falamos o quanto foi e ainda é combatido pelo preconceito de outras religiões. Existe uma denominação pela Igreja Católica pelos seus cultos e pela ancestralidade. Por isso criou-se o sincretismo religioso. Falamos sobre a etimologia, que o nome candomblé vem de uma junção quimbundo, quer dizer candombe, que significa dança, com atabaques, mas o ilê, ou ilê, casa. Então a junção significa casa de dança com atabaque. Seus lugares de origem, onde são praticados, são os cultos. São chamados de casas, roças ou terreiros. Ele pode ser de linhagem matriarcal, Ialorixá, ou mãe de santo, para o feminino, no caso, né? Patriarcal, Babalorixá ou pai de santo. Quero que fique bem claro, não sou nenhum especialista em religiões. O que falamos aqui são apenas partes de pesquisas, até porque casa, terreiro, roça ou mesmo casa tem o seu rito, cada um tem o seu rito, seus costumes. Portanto, se me perguntar coisa como parte interna do candomblé, não espere que eu responda, ou vai ouvir. Não sei. Se falamos de um criador dos orixás, acredito que não exista. Tampouco não podemos falar dos orixás de cada terreiro ou roça, já que dissemos que cada um tem sua determinação. Será difícil uma escolha, mas a mitologia iorubá diz o seguinte: Olodumaré, também conhecido como Olorum, é o Deus Supremo e inacessível. Criou os orixás para serem os interlocutores entre ele e os humanos. Entremos agora no seio da questão. Quem são os orixás? O que eles fazem? Ou seja, quem são eles e o que eles representam? Na realidade, orixás são divindades da mitologia africana iorubá, ou seus nomes foram popularizados com as religiões de origem de matrizes africanas. Na Umbanda e no Candomblé, embora sabendo que, mesmo tendo raízes africanas, a Umbanda é totalmente brasileira, tá? Quando falamos em Yorubá,
devemos saber que é uma região africana que compõe diversos grupos étnicos de língua e culturas diferentes. Acreditamos que a maioria dos negros trazidos para o Brasil eram nascidos naquela região. Segundo a mitologia africana, existem mais de 400 orixás cultuados no candomblé, mas alguns deles são os mais conhecidos. Inclusive, todos têm relação com a divindade católica. O sincretismo é que deu a liberdade de crescimento dessa religião, das religiões crescerem no Brasil. Quando falamos que alguns ficaram mais conhecidos, é porque os que mais desenvolveram suas linhas foram os Exus, Oxalá, Ogum, Oxóssi, Iemanjá, Xangô e Iaçã. Mas os negros, quando chegaram, suas religiões foram proibidas e tinham como obrigação a cultuar o catolicismo. Suas divindades eram marginalizadas. Então, o que fizeram? Em todo lugar tem sua criatividade, né? E acredito que assim nasceu o jeitinho brasileiro. Para driblar os patrões e feitores, resolveram que cada um de seus orixás deveriam ter um nome de santo da Igreja Católica. Somente assim conseguiram realizar seus cultos e foi dessa forma que o sincretismo religioso lhe deu um pouco mais de liberdade. No candomblé, os orixás podem chegar por volta de 72 nomes. Engraçado, né? Não são 72 nomes o nome de Cristo? Bem, vamos nos concentrar nos nossos orixás e falar dos mais conhecidos na linha do candomblé no Brasil. Vou apenas transcrever uma pesquisa para não cometer erros de pesquisador, dando opiniões ao invés de falar a realidade da pesquisa. Exu é um orixá intermediário e mensageiro, responsável pela comunicação entre os orixás e os homens. Exu é o guardião do caminho, é capaz de derrubar barreiras. O Exu por vezes interpretado como uma divindade má. Mas na mitologia iorubá não existe representação do mal, assim como os outros orixás e seres humanos. O Exu tem virtudes e defeitos, e pode agir para o bem e para o mal. A representação no cristianismo é Santo Antônio. Oxalá. Oxalá é uma divindade masculina. Ele é o criador de todos os seres e pai de todos os orixás, com exceção de Logunedé. Ele representa os seres, ele representa o sol, a criação e a vida. Segundo a mitologia iorubá, Oxalá tentou criar os seres humanos com vários materiais, mas só conseguiu quando utilizou o barro. Representação no cristianismo é Jesus Cristo. Ogum. Ogum é o orixá que representa a luta, as conquistas. Ele é o deus da guerra e o arquétipo do guerreiro. Ele é o senhor da guerra e padroeiro de todos os trabalhadores cujo ofício exige a utilização de ferramentas. Representação no cristianismo é São Jorge. Oxóssi. Oxóssi vive nas florestas e representa a fartura. É protetor dos caçadores e rege as lavouras. Seu símbolo é o arco e a flecha.
Ele pode imitar o som dos animais com perfeição. É um caçador valente e generoso. Representação no cristianismo é São Sebastião. Oxum. Oxum é uma divindade feminina. Ela é dona da água doce, dos rios e das cachoeiras. Representa a delicadeza, a fecundidade e a maternidade. Para isso é muitas vezes chamada de Mamãe Oxum. Representação no cristianismo, Nossa Senhora Aparecida ou Nossa Senhora de Fátima. Oxumaré é o filho de Nanã, é a divindade do momento, do ciclo vital. Esse orixá é homem ou mulher ao mesmo tempo. Ele representa as dualidades, como o dia e a noite, o bem e o mal. Representação no cristianismo é São Bartolomeu. Xangô. Na mitologia iorubá, Xangô é rei, por isso é o orixá que cuida do poder, da administração e da justiça. Ele age com neutralidade, é reconhecido pelas sábias decisões e é íntegro. Representação no cristianismo, São Pedro ou São Jerônimo. Inhaçã. Inhaçã é uma guerreira poderosa responsável por levar as almas para o céu. É a senhora dos ventos, dos trovões, das tempestades, representa a mudança rápida. Representação no cristianismo, Santa Bárbara. Iemanjá. Iemanjá é a mãe de todos os orixás, com exceção de Logunedé. É a grande mãe e rege a educação, a família e as uniões. Ela é a rainha dos mares, protetora dos marinheiros e um dos orixás mais famosos do Brasil, Nanã. Nanã é uma divindade mulher que representa a maternidade, a vida e a morte. Segundo a lenda iorubá, foi Nanã quem sugeriu a Oxalá a usar o barro para a criação dos seres humanos. Representação no cristianismo, Nossa Senhora Santana. Omolu. Omolu é o grande e respeitado feiticeiro. É o senhor da vida e da morte e Deus da medicina. Ele é responsável pela passagem de um plano para outro, por guiar os espíritos para uma nova vida. Atua em hospitais e cemitérios. Representação no cristianismo, São Lázaro. Logunedé. Logunedé é filho de Oxóssi e Oxum, e dono de uma beleza ímpar. É um exímio caçador e pescador e tem expressões masculinas e femininas. Representação no cristianismo, Santo Expedito. A nossa fonte vem de Juliana Bezerra, que ela é professora de História, e Ivanir dos Santos, premiada nos Estados Unidos, líder do candomblé e de referência de luta pela liberdade religiosa, conhecido por sua atuação em defesa da liberdade religiosa e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É líder religioso. Ivanir dos Santos foi premiado e homenageado nos Estados Unidos. É isso aí. Se você gostou desse nosso trabalho, inscreva no canal, dê um like lá, deixe o joinha. Assim o YouTube vai entender que temos seguidores e envia para mais pessoas. Tá ok? Para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Gratidão, gratidão, gratidão. Voltamos em breve com novos assuntos. Tá ok? Até lá. Fui!